A aula de hoje vai ser sobre circuitos de proteção, especificamente sobre a proteção DC. Se você quiser saber como é que a proteção DC evita que um curto na saída do amplificador prejudique o alto-falante, então segue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e nessa aula de hoje nós vamos estudar um circuito de proteção. Os equipamentos eletrônicos são dotados de várias proteções, né? Então, dessas diversas proteções que existem nos equipamentos eletrônicos hoje em dia, nós vamos analisar apenas uma delas, que é a proteção DC. A proteção DC nós vamos analisar em um circuito amplificador. Inclusive, essa aula de hoje pertence ao curso de montagem e manutenção de amplificador que nós ministramos aqui na Technology Cursos. O circuito de proteção DC, ele tem uma função importante. Veja que o alto-falante ele está preparado para trabalhar com sinais alternados, ou seja, ele tem que vibrar. Então, para isso, eu tenho que ter um evento que tenha também variação no tempo. Só que quem faz a movimentação do alto-falante é um circuito amplificador formado por transistores em sua maioria, e esses transistores são alimentados por uma tensão DC. Então, temos um sério risco. Quando um transistor DC entra em curto, a tendência é a tensão de alimentação dele seguir para o alto-falante. E aí, como o alto-falante não está preparado para trabalhar com uma corrente contínua, a tendência é danificar o alto-falante. Aí entra o circuito de proteção DC, aonde ele impede que, se isso aconteça, ou seja, se aconteça um curto lá no amplificador, a tensão de alimentação do amplificador não chegue até o alto-falante. Então, portanto, é justamente isso que nós vamos ver agora, como é que a proteção DC ela funciona protegendo o alto-falante de um curto na saída do amplificador. Antes de eu desenhar aqui a proteção DC, eu vou desenhar um amplificador alimentando um alto-falante para que você veja na análise de circuito como o alto-falante seria danificado por este amplificador se um ou outro transistor que compõe essa etapa de potência entrar em curto. Então, neste caso, primeiro eu vou desenhar uma pequena parcela do circuito de amplificação, só para você ver o circuito de amplificação alimentando o alto-falante e a gente provocando aqui, teoricamente, um curto em um dos transistores de saída, para que você veja que realmente o alto-falante será ofendido. E depois disso, que você entender por essa ótica, aí sim eu coloco na sequência o circuito de proteção DC. Tranquilo? Então vem comigo, continua assistindo esse vídeo comigo, que eu agora vou desenhar apenas uma parte do amplificador, que é a parte de saída, a parte de potência, em conjunto com o alto-falante. Vem comigo. Pronto. Agora nós temos aqui apenas uma pequena parcela do circuito amplificador de saída de um dos canais deste amplificador. Eu tenho aqui uma amplificação em classe AB, formada por dois transistores Q1 e Q2, um NPN e o outro PNP. Detalhe, eles são alimentados por uma tensão simétrica. Então perceba que o NPN está sendo alimentado por mais 80 volts e o PNP por uma tensão de menos 80 volts. Portanto, a fonte é simétrica. Ok.
Deixa eu colocar aqui o negativo do alto-falante para poder a gente seguir em frente. Então, esse é o nosso circuito para a gente entender rapidamente como a proteção DC vai atuar para proteger o alto-falante. Então, perceba, esse é o alto-falante, esse é o sinal de áudio que vai ser reproduzido aqui no alto-falante através da variação do amplificador. O que é que a gente sabe daqui desse circuito? Eu tenho um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, pois o sinal de áudio ele é alternado. Então vamos analisar do ponto de vista transistor Q1, que é NPN. Você sabe que um transistor NPN, a base dele deve ser polarizada com uma tensão positiva. Portanto, este sinal ele traz acima do eixo zero uma tensão positiva e abaixo do eixo zero uma tensão negativa. Portanto, é lógico que o transistor NPN só vai reconhecer os semiciclos positivos do sinal de áudio. Portanto, vamos fazer uma análise inicialmente no transistor Q1, recebendo o sinal de áudio positivo. No módulo 11 da básica 2, você aprendeu que um transistor NPN, para entrar em funcionamento, ele precisa ter o coletor polarizado com uma tensão positiva e o emissor conectado a um potencial negativo. Dessa forma, aplicando um nível de tensão positiva na sua base, ele entra em condução. Lembra disso? Pois bem, veja que a gente analisando esse esquema aqui, dá para perceber que o coletor do transistor NPN realmente está polarizado por uma tensão positiva e que o seu emissor ele está conectado ao terra do circuito via bobina do alto-falante. Então você sabe muito bem que aqui nós temos a presença da bobina do alto-falante, não é isso? Então veja que o coletor está com um potencial maior do que o emissor. Agora sim, polarizado dessa forma, nós temos agora o sinal entrando na base do transistor. Vamos ver o comportamento? Vamos lá. Esse sinal é um sinal crescente no tempo. Portanto, a tendência do sinal é ir aumentando a polarização de base do transistor. Então, o que é que nós temos nesse momento? Vamos lá. Vamos para as condições iniciais do circuito. VB, IB, IC, VC. Bom, como o VC para nós no momento não vai ser importante, vamos ficar somente em VB, IB e IC. Tá. No circuito, nós temos uma polarização aqui que deixa esse transistor no limite da condução. No restante do circuito, completando o circuito, esses transistores ficam polarizados no limite da condução, esperando, claro, o sinal de áudio para poder entrar em condução plena, que é o que vai acontecer agora. Então perceba que eu vou começar a aplicar o sinal na base do transistor Q1, que é o NPN. Quando esse sinal positivo é aplicado na base do transistor NPN, que é o Q1, veja que como ele já tem tensão de coletor e o seu emissor está polarizado via bobina ao terra do circuito, o que nós temos é uma tensão, uma diferença de potencial proporcionada pelo próprio sinal. Perceba, quando esse sinal começar a crescer, ele vai colocar entre base e emissor, veja, ele vai colocar uma diferença de potencial. Está vendo que o próprio sinal apresenta uma diferença de potencial entre base e emissor? Então, é o que nós vamos chamar de tensão de base. Então, o próprio sinal de áudio subindo com seu nível de tensão na base do transistor, polariza o transistor com uma diferença de potencial. Diferença de potencial essa que é relativa à tensão do próprio sinal. Então o próprio sinal
ele vai atingir o seu nível de tensão que nós chamamos de pico. Lembra? Que é a amplitude máxima de um sinal. Beleza. Então, note, quando o sinal ele inicia o seu crescimento, que polariza a base com uma tensão que permite que o transistor origine uma corrente de base, então VB, tá vendo que é essa diferença de potencial, ela vai chegar a um nível que permite o surgimento de IB, que é a corrente de base. Então, perceba que quando o transistor for polarizado pelo sinal, vai gerar na base do transistor uma tensão de base. Essa tensão de base origina a corrente de base. Bom, uma vez o transistor NPN tendo sua corrente de base originada, o que é que acontece em seguida? O surgimento da corrente de coletor. Lembra? Então, neste caso, eu tenho o surgimento da corrente de coletor. De onde vem a corrente de coletor? Vem exatamente da tensão da fonte. Perceba, a tensão da fonte ela estava aqui, parada, mas com o surgimento da corrente de coletor, então essa tensão também vai se transformar em uma corrente, porque o coletor já estava sob a ação de uma diferença de potencial de 80 volts, não era? E agora, como o sinal começou a crescer na base do transistor e gerou uma corrente de base, essa tensão, ela então gera uma corrente de coletor entre o coletor e o emissor do transistor. Então, neste caso, eu tenho aqui uma corrente de coletor que flui. Ok? Veja que essa corrente de coletor, ela vai fluir variando na mesma proporção com que o sinal na entrada varia. Então, essa corrente de coletor, ela vai aparecer aqui no emissor, mas ela vai aparecer variando no tempo também, porque você, como você aprendeu lá na básica 2, módulo 11, a corrente de coletor, ela é a cópia da corrente de base. Então, a movimentação que a gente tiver em relação à variação na base do transistor é transferida para a corrente de coletor. Então, portanto, o que é que nós estamos vendo aqui, teoricamente? Estamos vendo uma parcela da tensão de 80 volts, ela se apresentando neste ponto e fazendo com que a bobina do alto-falante seja atravessada por uma corrente que está variando no tempo. Não é uma corrente contínua, é uma corrente que está variando no tempo. O sinal de áudio ele é variável, então ele provoca na base do transistor Q1 uma corrente de coletor variável conforme o seu formato. Então, se o sinal está crescendo dessa forma, perceba, olha o sinal crescendo do zero para o seu nível máximo. Aqui no emissor, o que eu tenho é o sinal de saída acompanhando também essa subida. E perceba que a subida está acontecendo variando no tempo e não com uma corrente contínua. Note que o sinal na saída acompanha a mesma revolução do sinal de entrada, ou seja, quando o sinal na entrada cresce positivamente acima do eixo zero, o sinal na saída acompanha o crescimento positivamente também acima do eixo zero. Por quê? Porque se você olhar para essa configuração, ela é uma configuração coletor comum. Lembra disso? Ou seja, um transistor pode amplificar um sinal de três formas diferentes: como emissor comum, como coletor comum ou como base comum. Não é verdade? Neste caso, ele está configurado como coletor comum, portanto, ele não defasa o sinal da entrada para a saída. O sinal que entra na entrada com uma fase,
sai na saída com a mesma fase. E é isso que você está vendo aqui. À medida que o sinal na entrada sobe positivamente, o sinal na saída também sobe positivamente. Quando o sinal na entrada atingir o seu ponto máximo, o sinal na saída também atingirá o seu ponto máximo. E isso vai acontecer com a descida do sinal. Perceba, o sinal agora na entrada do ponto máximo começa a decrescer. Na saída vai acontecer a mesma coisa. A tensão do sinal de saída começa a decrescer e à medida que o sinal de entrada decresce do seu valor, se aproximando do eixo zero novamente, o sinal na saída também acompanha este decrescimento. E quando o sinal na entrada chegar no eixo zero, o sinal na saída também chega ao zero. Então, note, se você analisar esse sinal de saída em função do tempo, nós tivemos diversas variações do nível de tensão dessa fonte na bobina do alto-falante, né? Então, a gente pode tranquilamente puxar, imagine que esse eixo aqui é o eixo zero, relativo ao tempo. Então, veja que o sinal foi crescendo no tempo, Tá vendo que o sinal está crescendo no tempo? Ou seja, é um sinal variável no tempo. Atinge o seu ponto máximo e agora ele começa a decrescer no tempo, decrescendo no tempo, até ele chegar ao nível zero de novo. Isso aí culmina com um campo magnético na bobina variável. Então, veja, se você aplica uma corrente contínua que varia no tempo, então você cria na bobina do alto-falante um campo magnético que também vai variando no tempo. Isso permite que haja um crescimento de um campo magnético aqui de forma exponencial, que vai criando uma força capaz de empurrar o alto-falante para frente. Concorda comigo? Então lembre-se que quando a bobina é atravessada por uma corrente, ela cria um campo magnético ao seu redor, módulo 5 da básica 1, lembra disso? Então neste momento, quando a bobina cria um campo magnético, esse campo magnético tem força, sentido e direção. Então, como ele está sendo produzido pelo semicírculo positivo, na bobina ele vai empurrar o alto-falante para frente. Então o mecanismo do alto-falante, em função desse campo magnético gerado na bobina, faz com que o alto-falante ele seja empurrado para frente. Perceba. Na sequência, veja que o semicírculo positivo do sinal de entrada, ele termina, e se você analisar no sinal de saída, ele provocou um campo magnético na bobina que empurrou o alto-falante para frente. Então nós chamamos isso de compressão. Agora é necessário trazer o alto-falante para trás, não é? O alto-falante quando desenvolve um movimento de para frente e para trás, então esse movimento para frente é chamado de compressão. Então agora é necessário trazer o alto-falante para trás e esse movimento é chamado de rarefação. Então, neste momento, quem vai permitir a rarefação do alto-falante é o transistor Q2. O transistor Q2 é um transistor PNP. E qual é a função desse transistor? É inverter o sentido do campo magnético na bobina. Perceba, quando a gente estava analisando o funcionamento do transistor NPN, ele estava injetando uma corrente neste sentido da bobina. E conforme você aprendeu lá no módulo 5 da básica 1, a bobina ou um fio, né? Se for atravessado por uma corrente que tem um determinado sentido, os campos magnéticos que são gerados ao longo da passagem da corrente no condutor, que são gerados no condutor pela passagem dessa corrente, esses campos magnéticos giram em um determinado sentido. Regra da mão direita de Ørsted, né? Por exemplo, o que é que Ørsted diz em relação à regra da mão direita?
Se a corrente flui nesse sentido, em uma bobina ou no fio condutor, veja que os outros dedos da minha mão identificam o sentido de giro do campo magnético. Então, corrente, o polegar indicando o sentido da corrente, os outros dedos da mão indicam o sentido do campo magnético. Se por acaso a corrente se inverte, veja, o polegar agora indica que a corrente ela está no sentido contrário. Veja como o campo magnético também inverteu o seu sentido de giro. Essa é a regra da mão direita de Ørsted. Lembra disso? Então veja só. Quando o transistor NPN está aplicando corrente na bobina neste sentido, nós teremos o campo magnético revolucionando num sentido que ele vai empurrar a bobina do alto-falante para frente. Como aqui não é um curso de amplificador, eu não vou explicar o funcionamento do campo magnético provocado neste momento na bobina em função do campo magnético que já existe no ímã do alto-falante. Isso a gente trata no curso de manutenção e montagem de amplificador, onde o aluno tem um módulo exclusivo só para aprender como funciona o alto-falante para poder enrolar o alto-falante, né? Então, neste caso aqui está sendo de forma resumida, porque nós precisamos que vocês entendam somente como um transistor desse entrando em curto vai ofender o alto-falante e porque a proteção de nível DC vai ser, ela vai ser interessante intercalando-se entre esses dois circuitos. Então é por isso que eu não estou me aprofundando no assunto, porque pertence ao curso de manutenção e montagem de amplificador. Mas só por essa explicação básica aqui, acredito que dá para você entender o raciocínio. Concorda? Então eu vou colocar uma seta aqui indicando o sentido de injeção de corrente pelo transistor amplificador Q1 na bobina do alto-falante. Então nós temos esse sentido aqui, ó. Pronto, tá vendo? Então imaginemos hipoteticamente que o sentido da corrente agora é dessa forma. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho um campo magnético que está atuando na bobina do alto-falante de acordo com o sentido da corrente que é injetada na bobina. Então imaginemos que esse sentido do campo magnético ele vai empurrar a bobina para frente, vai provocar uma compressão, ok? Vamos seguindo. Só que é necessário trazer o alto-falante de volta, né? Com a mesma força que você empurrou, você tem que trazer ele de volta com a mesma força. Para quê? Para que ele possa puxar a massa de ar que está na frente dele para trás, porque quando ele foi para frente, empurrou a massa de ar que estava na frente dele. Agora é necessário ele puxar a massa de ar de volta. Então, para isso eu preciso fazer o quê? Inverter a corrente que circula na bobina. Concorda comigo? Olha, para inverter a corrente que circula na bobina, basta ligar o transistor Q2. Olha, uma vez eu ligando o transistor Q2, perceba que ele vai provocar na bobina uma corrente contrária. Vamos ver isso? Bora! O semiciclo negativo agora se apresenta. Por quê? Porque o sinal de áudio positivo ele chegou ao zero. Ele saiu do zero, atingiu o seu ponto máximo, empurrou a bobina para frente e agora o semiciclo positivo do sinal de áudio chegou ao ponto zero. Pronto, ele não tem mais ação sobre a bobina do alto-falante. E aí entra em cena o semiciclo negativo crescendo na base do transistor Q2. Veja, o transistor amplificador Q2 está polarizado negativamente. Portanto, quando ele entrar em ação, ele deve aplicar neste mesmo ponto aqui uma tensão contrária, uma tensão reversa, uma tensão negativa, uma tensão menos B. Não é verdade? Antes, o que é que estava presente aqui? A tensão positiva dos 80 volts variando no tempo, provocando um campo magnético que teve condições de empurrar o alto-falante para frente.
Agora eu preciso ligar o transistor amplificador Q2 para que ele promova aqui neste nó um nível de tensão contrária. Para quê? Para que eu inverta o sentido de corrente na bobina. Bora ver isso? Bora.